Nos anos 90, enfim, se tornou moda, e isso atravessou os tempos, né? Enfim, a famosa frase lá do James Carville, lá, The economy is stupid. Exatamente, né? Enfim, a economia é estúpida e tal. E aí, então, se convencionou a achar que, enfim, a economia resolveria tudo. Né? Enfim, a economia, ela mudaria, ela que guiaria sempre a vontade do eleitor. Muito bem. O presidente Biden, ele entrega um país com inflação em queda, crescimento econômico em alta, tá? Desemprego também bastante reduzido, e perde. O correto hoje seria dizer que a economia não é tudo? Bom, a economia não é tudo. A economia é muito. Ainda mais que eu estou aqui perto da Denise, né, que é uma das principais jornalistas de economia do Brasil. A economia é muito, mas a economia não é tudo. Você sabe que em maio do ano passado, eu tive na reunião, eu estou no conselho de uma empresa em que também tem um colega meu que teve uma posição muito importante no Congresso dos Estados Unidos. E nós tivemos a oportunidade de conversar informalmente nessa época. E eu perguntei, maio, hein? Portanto, 2 meses antes do atentado contra a vida do presidente Trump e alguns meses antes da mudança de quem seria o candidato democrata. Sim. Eu perguntei para ele, quem que você acha que vai ser presidente? Ele disse, olha, os democratas têm mais dinheiro, os democratas talvez tenham uma militância, é curioso que ele disse, uma militância mais aguerrida para fazer com que membros do partido cheguem à casa das pessoas em determinados estados, aquele chamado swing states, né? Para fazer que as pessoas no limite possam votar ou votem pelo correio. Agora, eu acho que desse momento agora, estava falando em maio de 2024, até as eleições, nós veremos nas televisões e nas redes sociais uma sequência de momentos de senilidade e fragilidade do presidente Biden que vai inviabilizar a sua candidatura. Então, a figura pessoal do Biden, eu acho que teve um papel importante. Aí você teve a substituição para Kamala Harris, que significa uma incorporação de uma série de valores em que uma parte considerável dos Estados Unidos está se rebelando. Quer dizer, é difícil pensar em alguém que tenha mais a corporificação da agenda woke do que a candidata Kamala Harris. Mais uma vez, você tem baixa taxa de desemprego, você tem os Estados Unidos nessa posição exuberante na economia mundial nesse momento, mas você tem uma valorização de ativo, do preço das coisas, né, nos Estados Unidos que foi muito agressiva. A memória ainda é muito recente, acredita-se a isso a presidência Biden. Então, é uma combinação, claro, de temas culturais, de temas de identidade, com temas de uma certa insegurança em relação a coisas, por exemplo, se eu vou poder comprar um imóvel ao longo da minha vida, ou se eu vou poder pagar a faculdade dos meus filhos ao longo da minha vida, né? O Larry Summers, que enfim, foi presidente da Universidade de Harvard, foi secretário de Tesouro, é um sujeito inteligentíssimo. Outro dia ele estava dizendo que nós vamos chegar num momento em que comprar um monitor de televisão vai custar $5. Mas você fazer o seu filho estudar numa universidade da Ivy League vai custar $1 milhão ao longo de 4 anos. Né? Então, veja, se é tão inatingível assim, mais uma vez você abalroa, macula, dificulta a concretização do sonho americano. Alguém paga o preço por isso, quem pagou politicamente foram os democratas. Inclusive, tem uma certa memória do período de Biden de inflação muito mais alta, sim, que levou o Federal Reserve a elevar os juros também, sim, e isso é uma coisa que incomodou a população. Fora a questão do setor imobiliário, de financiamento, houve, sim, problemas de crédito em relação a bancos, então tem essa memória, mas eu acho que a questão cultural e ideológica, Trump conseguiu trazer muito, assim, a concorrência dos imigrantes, eu acho que passou mais assim, para a população aquela ideia, até ele tem a versão dele, que são as pessoas que estão saindo do hospício de penitenciária, de prisões que estão indo para lá. Mas não se trata disso, tem uma concorrência da mão de obra mais barata também, não tem? Essa percepção da população? Tem isso, mas eu acho que a suposta perda de identidade, que é essa presença, sobretudo do imigrante ilegal, porque assim, os Estados Unidos são um país de imigrantes, certo? É um país... A Estátua da Liberdade está ali na entrada, né, de Nova York, sinalizando um novo sonho para quem está emigrando
né, de algum outro lugar para os Estados Unidos. Aliás, muita gente questiona hoje se os americanos eles estariam disponíveis para fazer os serviços que hoje fazem os estrangeiros nos Estados Unidos, né? E mais barato. Né? Tem essa questão. Agora tem outra questão que é o seguinte, eu vejo muita gente criticando o presidente Trump por ser muito duro em relação à imigração ilegal. Pô, mas você não tem que cumprir a lei? Então tem uma coisa que é muito importante, que é cumprir a lei, tá certo? Ou seja, impedir quem está ilegal de ficar lá, que me parece não apenas legal, mas legítima, né? Então, enfim, tem esse tema. Agora, vamos lembrar também, sobre a presidência Biden ainda, você teve a adoção de uma legislação chamada IRA, né? Inflation Reduction Act, ou seja, uma lei para redução da inflação, que na realidade aumentou a inflação. Pois é. E aumentou a inflação porque ela é muito cara, ela oferece subsídios, né, pesadíssimos para determinadas indústrias, né? Pense para o setor de semicondutores, por exemplo. Vocês sabem aqui que tem uma empresa em Taiwan que tem mais de 90% do mercado mundial de chips. É uma dependência muito grande em relação a uma única companhia, né? A tal da TSMC. Vamos criar alternativas americanas. Tecnologia é um bicho caro para burro. Pesquisa e desenvolvimento é uma coisa muito cara. Então, tudo isso ajudou a turbinar a inflação dos Estados Unidos, do preço das coisas, e acabou nesse ciclo, né, de maturação dessas tecnologias e da produtividade que ela gera, alvejando agora, o Biden. Como cortar impostos, por exemplo, num ambiente como esse de grande déficit orçamentário? Pois é, eu acho que não é uma resposta fácil, Fábio. Não é uma resposta fácil. Agora, eu entendo que o que eles estão apostando é uma combinação. Aliás, eu acho que em algum momento o presidente Trump disse isso hoje no discurso, que ele estava criando uma agência para coleta de impostos externos, não é isso? Isso. Que no limite significa, pelo que eu entendi ali, acho que não está muito bem caracterizado ainda, mas seria uma forma de você criar uma receita a partir das tarifas que vão ser impostas às importações americanas. Para reduzir do cidadão local. Exatamente. Quer dizer, você criou ali uma fonte. O tamanho, a proporção, Fábio, macroeconômica disso, eu ainda não sei qual será. Tá? Na minha opinião, ela não compensará, entre outras coisas, o deslocamento de capex que você tem que fazer para criar capacidade nos Estados Unidos, né, ou seja, o custo de capital de fazer essas coisas nos Estados Unidos, quando você pode fazer em outros lugares de uma maneira muito mais eficiente e barata. E eu acho que tem a outra noção, enfim, pela qual eu tenho mais simpatia, que é que se você diminui burocracia, diminui regulação e você baixa impostos, você gera mais atividade econômica. Então, mesmo com alíquotas de impostos mais baixas, a arrecadação sobe. Então, eu acho que é um pouco o que eles estão apostando. Quer dizer, você vai ter tanta atividade econômica nos Estados Unidos que estavam sendo direcionados a terceiros mercados, né, que essa geração, enfim, os Estados Unidos voltar a ser atraente, por exemplo, no setor de manufatura, né, gera os impostos necessários, ainda que a carga tributária seja mais baixa.